que nós temos aqui? Olha só, me acompanhe. Nós temos, em um plano cartesiano, uma circunferência. Nesta circunferência, nós temos um ponto P. E este ponto P, ele tem uma projeção ortogonal no eixo das abscissas, ou seja, o eixo X, que a questão chama de quê? Sabemos também que esse raio ele vai se deslocar no sentido anti-horário, uma distância sobre a circunferência menor ou igual ao próprio raio. E aí você observa que quando esse ponto P começar a se deslocar no sentido anti-horário, observe, ele começa a se deslocar no sentido anti-horário, esse ponto Q começa a se deslocar para a direita. É importante que você entenda isso, mesmo porque é esse deslocamento de Q justamente que a questão pede. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma animação aí, vou pedir a Mariana, melhor falando, para que ela faça uma animação, para que fique melhor o seu entendimento. Percebeu? É justamente é o deslocamento deste ponto P, desse ponto Q, desculpe, que a questão está pedindo. Só que para isso é necessário que a gente tenha a lembrança de alguns conceitos básicos. Um desses conceitos é o conceito de radiano. O que é radiano? Vamos lá. A matemática, em nível básico, ela utiliza 3 unidades de medida para medir ângulo ou arco de circunferência. Mas o que é um arco de circunferência? É um pedaço da circunferência, ok? Então essas 3 unidades são o grau, o grado, muito usado em engenharia, e o radiano. Nesse caso, nós iremos precisar do conceito de radiano. Então olha só o que é que nós temos aqui. O que é que chama-se arco de 1 radiano? É quando você tem uma circunferência, tem-se um ângulo central, ou seja, o vértice é sobre o centro da circunferência, e esse ângulo, ele marca, ele determina na circunferência um pedaço, um arco, igual ao próprio raio. Aí se diz que esse ângulo, ou arco, é o ângulo de 1 radiano. Então, nesse caso aqui, como é que eu faço para medir essa distância D em radianos? Mesmo porque é justamente essa distância D aqui que o enunciado fala. Então, olha, vamos lá. É simples, eu vou pegar essa distância D e dividir pelo raio. O raio vai ser a unidade de medida. Quando eu faço a distância dividida pelo raio, a unidade de medida que vai aparecer vai ser justamente o radiano. Portanto, o que é que nós temos aqui? Θ é igual a D dividido por R, ok? O outro conceito é o conceito de cosseno. Você deve estar lembrado que cosseno no triângulo retângulo é a razão, é a divisão entre a medida do cateto adjacente pela medida da hipotenusa. Então aqui neste outro desenho, o cosseno do ângulo θ vai ser o cateto adjacente, que aqui nesse desenho está como x, dividido pela hipotenusa, que é o raio. Portanto, cosseno de θ é x dividido por r. Isolando x, nós teremos esse daqui, ó. X é igual a r vezes o cosseno de θ. Bom, com esses dois conceitos, agora já fica mais fácil a gente resolver a questão. Me acompanha aqui nesse desenho. Olha só. Ele quer o seguinte, veja que o ponto P, inicialmente aqui, ele vai começando a percorrer sobre a circunferência no sentido anti-horário. Mas aí você percebe que à medida que P vai descendo aqui, essa distância que é a projeção, ó, não esqueça que o ponto Q na realidade está aqui, ó. À medida que P vai descendo, o ponto Q avança para a direita. Ora, então é muito simples. Como Q é a projeção ortogonal, o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular essa distância sobre o raio da circunferência, e aí, como é ortogonal, eu posso afirmar, seja lá quem ele deslocar, quanto ele deslocar aqui, ele irá também se deslocar no eixo das abscissas. Ora, mas vamos ver. E vamos chamar essa distância de D maiúsculo. E aí você observa por esse desenho a seguinte relação. Como daqui para cá eu tenho um raio, e esse aqui eu tenho o ponto X, ou melhor, a distância x, fica fácil você perceber que se eu pegar o raio e desse raio subtrair x, o que vai aparecer como resposta é justamente o D. Portanto, eu escrevo Dzão é igual ao raio
menos, me acompanha aqui, menos este pedaço x. Portanto, D é igual a R menos x. E esse D é justamente a distância que a questão pede. Então vamos lá. Quem é que é x? Nós já isolamos. X é igual a R vezes o cosseno de θ. Portanto, vamos substituir aqui, ó. Retorne aqui para mim, por favor. O que é que nós temos? X aqui vai ser R vezes o cosseno do ângulo θ. Mas quem que é θ? Poxa, não tem θ nas alternativas, realmente não tem. Mas olha para cá, nós já temos θ aqui, ó. θ é igual a D dividido por R. Portanto, onde tem esse ângulo θ, eu vou substituir por D sobre R. Então, Dzão vai ser igual ao raio menos o raio de novo. E aí eu tenho cosseno, o θ cai fora, no lugar dele vai aparecer D dividido pelo raio. Ora, já começa a ficar bem próximo das alternativas. Como o raio aparece aqui e ele aparece aqui, vamos fatorar, vamos colocar ele em evidência. E aí eu vou colocar raio, vou abrir aqui um colchete, e aqui nós teremos o raio dividido por raio, vai dar 1 menos R vezes cosseno de D sobre R dividido por R. Esse R daqui vai sumir e aqui nós vamos ficar com cosseno de D sobre R. Bom, e aí nós temos D é igual a R, que multiplica 1 menos cosseno de D sobre R. Portanto, você percebe que a alternativa correta é aquela que tem essa resposta, e ela é a letra B.